Bom, a minha história, eu entrei na Mananciais em 2016 e a Mananciais, na época, era uma igreja novidade, né? Por ser muito atrativa. É como se fosse, eu posso dizer hoje, eu chamo isso hoje de um oásis dentro de um cativeiro. Quando a gaiola está aberta, coloca o alimento, o pássaro entra e eles trancam a porta. E eu tenho clareza que é isso que é a Mananciais hoje. É isso que ela sempre foi, na verdade, desde quando foi fundada. Então, eu entrei em 2016. 2017, comecei a fazer a turma especial. Eu já havia largado meu emprego, eu tinha um bom emprego. Eu trabalhava num escritório imobiliário no Rio de Janeiro, de alto luxo. Eu não ganhava mal, eu ganhava bem. Eu tinha bons chefes, um ótimo relacionamento com eles. E larguei meu emprego para fazer a escola. Saí da casa dos meus pais, fui morar na República dos Alunos, na Barra da Tijuca, no Recreio, na época. E dentro da escola, a gente recebe, né, um formulário onde a gente, com todas as regras, o processo antes, você tem que ler um livro, fazer a prova, e aí nisso você é aprovado e começa as etapas, né? Antes de você entrar na escola, uns 6 meses antes, você começa a ler os livros. Pelo menos era assim na minha época antes. E a gente a lavagem cerebral começa ali, né? Então, eu não fiz os processos anteriores, que hoje é exigido antes de fazer a turma especial, como acredito que seja exigido hoje, como curso de maturidade, impacto. Eu fui fazer essas coisas já dentro da turma especial, dentro da escola. Então, assim, fiz a escola, larguei tudo, larguei emprego, saí da casa dos meus pais, porque o objetivo deles sempre é te tirar da casa dos pais, para te isolar, para que eles consigam manipular sua mente e dominar você, não seja influenciado através da sua família, através do discurso de espírito geracional. Né, que, na verdade, é disfarçado de manipulação para eles se tornarem seus pais espirituais. Então, ali dentro da casa, a gente assinava esse termo, tinha esse termo que a gente assinava, né, que é tipo um contrato. Fica ali todas as regras, né, que você tem que receber 20 pontos se você começar a perder pontos de leitura, chegar atrasado, não cumprir exercício físico, discutir com um amigo da turma, que no caso acontecia mais com os líderes do que com os próprios alunos, mentir ou cair sexualmente com alguém, todas essas coisas, beijar o namorado, qualquer tipo de coisa relacionada a isso, né? Porque lá a igreja era um namoro à corte, onde não pode ter beijo, não pode ter toque, não pode ter nada, né? Você normalmente tem que sair com velas, com pessoas para te acompanhar, não importa a idade, e eles temem isso como uma proteção, só que, na verdade, quem conhece bem a história sabe que os pastores principais não viveram isso. Quando moravam nos Estados Unidos, já se conheceram na faculdade, no mundo, um evangelismo do pastor para salvar a pastora e se tornar namorado dela. Então, assim, é uma história, assim, meio mal contada, né, da parte deles. E o que acontece? Dentro da turma especial, a gente entra o processo, tem lá, você tem que fazer exercício físico, leitura bíblica, devocional todos os dias, tem as aulas, tem a limpeza, o serviço da igreja, do sítio. Então, nós éramos usados para fazer isso, inclusive para dar faxina na casa dos pastores e cuidar dos filhos deles. Sério? Os alunos? Dos alunos. Principalmente as mulheres eram usadas para dar faxina, arrumar a casa, arrumar quarto, lavar banheiro, a gente fazer reforma na casa. Nós, alunos, fazíamos tudo isso. E na casa dos pastores eram usadas para cuidar dos filhos deles, né? Enquanto eles viajavam ou cuidavam do reino. Tinha a exploração... Olha, mas vocês poderiam, por exemplo, se negar a fazer essas tarefas? Não. Não podíamos nos... O que acontecia para quem não fizesse? A gente tinha punição dos pontos por desobediência.
Seus pais sabiam que vocês tinham que fazer as tarefas? Não porque podia falar. assina um termo que tudo que acontece lá não pode ser falado para ninguém de fora. A gente assina um termo de sigilo. E desde o início eles fazem a tratativa de silêncio, né? Por exemplo, na semana de sítio, logo que a primeira semana da escola já começa no sítio da igreja. E na semana de sítio, a gente tinha a prática de ficar uma semana em silêncio, aonde a desculpa era para a gente aprender a ouvir a voz de Deus dentro de nós, porque eles ensinam sobre o Deus residente. E ali era retirado os nossos celulares. Nós também, nesse tempo de 2 anos, o aluno não pode ter rede social. Ele tem que excluir tudo. Tem que desativar todas as contas. Ele não pode ter contato com o externo. E a grande maioria troca o número de telefone também, porque você não pode mais ter contato com ninguém de fora. Né? A não ser da família, mas como é muito manipulável, eu já fiquei praticamente 1 ano ou mais sem ver minha família. Né? Caramba! Mas morava muito longe? Eles moravam em Santa Cruz e eu morava na Barra da Tijuca na época. Mas mesmo assim tinha essa restrição porque a gente estava abrindo mão da nossa agenda. Me ajuda aqui, eu não sei a distância, é muito longe? Cerca de 30 minutos de carro. E você ficou 1 ano sem ver sua família? Sim. Inclusive foi um grande problema, porque na minha formatura isso gerou muita contenda entre eu e minhas irmãs, né? Minha família não concordava. Minha irmã, ela ia fazer escola junto comigo, mas 1 semana antes, no dia do pagamento, para começar a turma, ela desistiu, porque ela já tinha enxergado, mas eu já estava cega pelo sistema, né? Que é aquilo que eu falei, eles conseguem te apresentar de uma forma que te encanta, né? E aí, nessa semana de sítio, que é o silêncio, começa aí. A gente aprende, já começa a trabalhar a parte neurológica do aluno. Nesse caso, me perdoe, não conversa com ninguém, nenhum colega? Não pode conversar. Você serve, come, vai dormir, assiste a aula em silêncio. Você não pode trocar nenhuma palavra, a não ser que eles liberem o tempo. Agora vocês podem falar. E aí a gente ficava ali, tinha semanas que a gente fazia jejum. Tem relatos de alunos mais antigos, das primeiras turmas, que passavam a semana inteira, durante 5 ou 6 dias, sem comida nenhuma. Totalmente sem alimento, em jejum. Obrigado. E ali eles faziam serviço. Na época, quando começou a escola, ainda era pior, porque o sítio não era reformado como é hoje. Então, toda a parte difícil do sítio foi os antigos que fizeram. Na minha época, a gente fazia muita coisa ali, botava grama, capinava, até as mulheres mesmo, a gente colocou, né, grama no quintal do sítio e tal. Pintávamos, fazíamos a reforma, mas as turmas antigas ainda sofreram mais do que a gente. E a grande maioria tem uma turma que, se eu não me engano, é de 2014 a 2015, se alguém estiver me ouvindo, me corrija aí no WhatsApp. Mas foi a turma que praticamente, acho que 98% dos alunos estão fora da igreja hoje e fazendo tratamento psicológico por conta dos abusos que passaram dentro desse ano na escola. Mas, Ali, o que você está falando aqui é muito grave e as pessoas confirmam isso? Tem alguém que pode confirmar tudo que você passou? Você tem comprou? Um relato de inúmeros alunos que estão comigo. Entendi. Não houve nenhuma denúncia? Mais de 20 alunos comigo. Foi feita alguma denúncia formal ao Ministério Público diante dessa situação? Isso é análogo à escravidão, né? Porque nós fomos criados, doutrinados ali dentro num sistema de medo. E todos nós sabemos muito bem com quem nós estamos mexendo, com quem nós estamos falando e lidando. E nós fomos criados dessa forma para que, se caso acontecesse, alguém saísse, não tivesse permissão para falar. Então, quando os alunos saem, eles não têm coragem de expor a verdade. Eles não têm coragem de falar o que acontecia com eles, porque todos ainda têm muito medo deles, todos temem a vida deles. Essa é a verdade.